Tem gente que acha que só muda o mundo quem grita mais alto ou quem tem poder nas mãos. Mas e se eu te dissesse que foi uma única mulher, sem coroa, sem exército e sem palco, que impediu uma guerra e virou peça-chave na história de Israel? Abigail não tinha status, mas tinha algo raro: sabedoria emocional. E o mais impressionante é que foi isso, e só isso, que fez dela uma rainha, quando tudo indicava que ela terminaria esquecida. Quer entender como uma simples fala mudou o rumo de um rei? Mas antes de seguir, já confere se você está inscrito no canal e deixa aquele like, porque vem muito conteúdo forte e transformador por aqui. Nabal era daqueles sujeitos que conseguem transformar um simples pedido de ajuda em uma verdadeira afronta. O nome dele já dizia tudo: insensato. E ele fez jus. Quando Davi, ainda fugitivo e sem trono, pede provisões com educação e reconhecimento, Nabal responde com deboche. Não foi apenas grosseria, foi uma negação arrogante que naquela cultura soava como cuspir no chão sagrado. Um ato que não provocou só a indignação humana, mas também mexeu com as engrenagens do propósito divino. Em tempos antigos, recusar hospitalidade a um guerreiro respeitado era como negar água a alguém no deserto. Um ultraje. Mas Nabal foi além. Ele não apenas recusou, como desmereceu Davi publicamente. Imagine hoje alguém rejeitando ajuda a um líder comunitário que protege seu bairro, zombando dele diante de todos. Isso não apenas desestabiliza relações, como também quebra alianças que poderiam ser vitais. Davi, compreensivelmente, sente-se traído e humilhado. E quando o orgulho ferido encontra o senso de justiça, o resultado pode ser explosivo. O interessante é que a Bíblia não pinta Nabal como um vilão complexo. Ele é tolo e pronto. Não há nuances. É aquele tipo de pessoa que está tão cheio de si que não enxerga a bênção passando bem na sua porta. E a gente vê isso até hoje. Quantas oportunidades são perdidas por pura arrogância? Um negócio que não fecha, porque alguém preferiu o ego ao diálogo. Um casamento que se desfaz porque a pessoa não leva desaforo para casa. O que Nabal ignora é que às vezes um simples sim pode alinhar nossa vida ao plano de Deus. E um não, dito com soberba, pode abrir espaço para o caos. Mas é aí que entra uma mulher, que vai virar o jogo com palavras. Abigail não esperou o problema bater à porta. Ela foi até ele com coragem, inteligência e uma boa dose de mantimentos. Enquanto Nabal espalhava tolice, ela reunia pão, vinho, figos e sensatez. Sem esperar a autorização do marido, ela agiu rápido. Sabia que cada minuto contava e que às vezes ser sábia é tomar iniciativa mesmo sem aplausos. É como aquela pessoa que, ao ver o caos se formando no trabalho ou em casa, escolhe não reclamar, mas resolver, mesmo que ninguém perceba. Ela não levou só comida, levou uma estratégia emocional embalada em humildade. Ao encontrar Davi, ela se ajoelha, mas não como quem tem medo, e sim como quem entende a força de uma postura. Suas palavras não bajulam, mas tocam no que Davi tinha de mais sagrado, sua missão. E isso, meu amigo, desmonta qualquer plano de vingança. Imagine alguém lembrar você, num momento de raiva, de quem você realmente é e do que você foi chamado a fazer. É como um espelho espiritual sendo colocado bem na sua frente. Abigail nos ensina que sabedoria não tem a ver com títulos, mas com tempo certo e palavras certas. Quantas vezes, numa briga familiar ou discussão acalorada, uma frase calma poderia ter evitado anos de mágoa? Exemplo prático: ao invés de revidar numa discussão, experimente dizer algo como: será que essa briga vale mais do que a nossa? Paz? Parece simples, mas muda tudo. E não é manipulação, é maturidade. Ela foi uma verdadeira estrategista emocional.
e mal sabia ela que sua atitude abriria espaço para um novo destino. Davi estava pronto para resolver tudo do jeito mais comum na época: espada na mão, sangue na areia. Afinal, ele se sentiu desrespeitado, e numa cultura de honra, isso era quase uma sentença de morte. Mas aí vem Abigail, com palavras que atravessam a ira e tocam no espírito. Em vez de ver nela uma ameaça ou alguém defendendo o marido, Davi reconhece algo maior, uma intervenção divina. É como se Deus dissesse por meio dela: "Ei, respira. Você não precisa vencer essa batalha com violência." E ele ouve. E mais do que ouvir, ele muda de rota. Isso é raro. Quantas vezes a gente está com raiva e, mesmo ouvindo conselhos bons, decide continuar? Davi faz o oposto. Ele escuta, pensa, reconhece, e isso mostra que força de verdade não está em atacar, mas em dominar a si mesmo. A palavra certa no momento certo tem um poder que espada nenhuma alcança. É como aquela conversa difícil que você evita há meses, mas que, se feita com sabedoria, resolve anos de conflito em minutos. Esse episódio é um lembrete gritante. Líderes não são medidos pela quantidade de lutas que vencem, mas pelas guerras que evitam. Se você quer ver isso funcionando na prática, olhe para grandes líderes que admiramos. Mandela, por exemplo, venceu com perdão. Ou mesmo em casa, um pai que consegue ouvir o filho sem gritar já venceu metade da guerra emocional da família. Davi ali não apenas evitou uma tragédia, ele reconheceu que a verdadeira nobreza está em dominar a própria fúria. E é aí que algo inesperado acontece. Poucos dias depois do episódio com Davi, Nabal cai por terra, literalmente. Um mal súbito, seguido de morte. E aí, Davi faz algo surpreendente. Manda uma proposta de casamento para Abigail. Não foi só um convite para morar no palácio, mas um reconhecimento da mulher que salvou o futuro de Israel com inteligência e humildade. Abigail sai do cenário da tragédia como uma heroína discreta e entra para a história como esposa de um rei em ascensão. De serva à rainha, não pelo status, mas pela sabedoria. O mais impressionante é que Abigail não se promoveu. Ela não pediu nada, não exigiu reconhecimento, e ainda assim foi notada. Às vezes, o que a gente precisa não é gritar para ser visto, mas agir com coerência, fé e sabedoria. Já reparou como tem gente que conquista tudo sem forçar nada? São aquelas pessoas que você quer por perto porque transmitem equilíbrio. Quer um exemplo prático? Em vez de querer ser o mais falante numa reunião, experimente ser o mais atento. As portas se abrem mais rápido do que você imagina. E aqui tem um detalhe lindo. Abigail não se tornou esposa de Davi porque era bonita, apesar de ser descrita assim, mas porque sua sabedoria ecoou mais forte que qualquer adorno. Isso vale para a vida toda. Não é a aparência que sustenta uma grande virada, é o conteúdo. Abigail mostra que uma mulher pode transformar destinos inteiros sem levantar a voz. E agora, com Davi, ela não apenas entra para uma nova fase, como se torna peça-chave numa linhagem real. Mas o que essa história toda realmente nos ensina sobre liderança e autocontrole? Abigail nos deixa um legado que vai muito além do seu tempo. A verdadeira força está na sabedoria emocional. Em um mundo que valoriza grito, ego e reações imediatas, ela surge como um lembrete vivo de que ouvir, refletir e falar na hora. Certa é o que realmente muda histórias. E isso não é só bonito de se dizer, é necessário. Quantas vezes um lar é salvo porque alguém decide não revidar? Quantas amizades são restauradas porque um resolveu ceder? Abigail é o retrato da maturidade que falta em muita gente hoje. E olha, não pense que isso é coisa para gente que nasceu com paciência no DNA. Esse tipo de sabedoria é treinável. Ler Provérbios, por exemplo, é um ótimo exercício. Meditar.
Em frases como a resposta branda desvia o furor, ajuda a internalizar esse estilo de vida. Outra dica prática: exercícios de respiração antes de responder algo que mexeu com seu emocional. Parece bobo, mas funciona. É como dar um tempo espiritual para você mesmo antes de reagir. E isso, na prática, evita um monte de arrependimento. No fim das contas, Abigail prova que uma única voz, usada com discernimento, pode alterar destinos inteiros. Ela não tinha espada, exército ou cargo político. Tinha visão, coragem e sensibilidade. E é esse tipo de influência que o mundo mais precisa, em líderes, mães, pais, professores, amigos. Ser alguém que traz equilíbrio em meio ao caos é mais valioso do que se imagina. E essa habilidade começa com algo simples: saber a hora certa de falar e de calar. Mas você já parou para pensar o quanto uma única fala pode mudar todo o curso de uma nação? E agora me diz, você já viveu uma situação em que apenas uma palavra certa, dita na hora certa, poderia ter mudado tudo? Escreve aqui nos comentários, qual foi a maior decisão que você já tomou com sabedoria? Ou que você gostaria de ter tomado? Se esse vídeo tocou você de alguma forma, não guarda só para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não sai sem ver o vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele vai te aprofundar ainda mais nesse universo de sabedoria e propósito. Eu sou a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.